Boa noite! Bem-vindos aí ao nosso Betelcast, o seu podcast cristão. Glória a Deus por vocês que sempre nos prestigiam, participando aqui ao vivo e também comentando sempre. Estamos aqui através dos canais da Rádio Educadora, tanto pelo Facebook, também como pelo YouTube. Então estamos aqui para mais um podcast cristão aqui. Seja bem-vindo, Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo e que você tenha muito conteúdo aqui nesta noite e temos bastante coisas aqui para mostrar para você. Então chamamos a sua atenção aqui para este podcast que temos aí um assunto muito pertinente, muito abençoador, que com certeza vai abençoar você. E estamos aqui também com o pastor Tiago Wagner, dali de Cruzeiro do Iguaçu, que está conosco aí. Bem-vindo, Tiago. Muito obrigado, pastor Laércio. Boa noite a todos que nos acompanham, né? Sejam muito bem-vindos para esse tema especial dessa noite. Quero mandar um abraço à turma lá de Cruzeiro do Iguaçu, da Boa Esperança, minha família que está lá, e a todos quantos nos acompanham nessa noite, e dizer para você, seja muito bem-vindo, compartilhe, curta, vai ter muitos assuntos importantes, muitas questões aqui importantes para serem tratadas nessa noite. Desde já eu quero que Deus abençoe você, a tua família, a tua casa, e que você seja bem-vindo para esse tempo de estudo, né? Para esse tempo de um bate-papo aqui conosco. Seja bem-vindo, vem para cá, compartilhe aí o Betelcast e seja edificado com a palavra, né? Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E eu quero começar este podcast aqui lendo uma passagem bíblica que está lá nos Salmos capítulo 127, nos versículos 1 e 2, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Glória a Deus nas maiores alturas. Então, começamos esse podcast com essa leitura bíblica e recebendo a graça do Senhor, a bênção do Senhor e a presença do Senhor aqui no nosso meio, para juntos aqui termos esse bate-papo e que Ele possa abençoar você aí na sua casa e aonde você estiver, em nome de Jesus Cristo. E o tema aqui desta noite é homem. Né? A gente ouve muito sobre temas, sobre mulheres, né? E crianças e jovens, e pouco se fala do tema homem. E eu começo perguntando aqui, né? O que é ser homem? O que é ser homem? Parece que a gente não sabe o que é ser homem, né? Mas sabe, Tiago, a gente já viu aí que existem muitos cursos, né? Se você quer qualquer profissão, você tem que fazer um curso. Se você quer aí um curso superior, né? Então você vai, se prepara com cursos superiores, cursos também profissionalizantes, ou depois também pós-graduação, mestrados, PhD, e vai, é uma infinidade aí de questões para as pessoas se formarem. Mas e quanto ao ser homem? Saber o que é ser homem, saber o que é ser marido, saber o que é ser pai, avô, né? O que é tudo isto, né? Então nós queremos conversar aqui, e eu quero começar também lendo a palavra do Senhor. Já li Salmos capítulo 127 propositalmente, mas também quero ler aqui Gênesis capítulo 1, e que é o início de todas as coisas, o início que Deus começou aqui com a criação do homem. E eu quero ler o que a Bíblia diz a respeito do projeto de Deus para o homem. E ela diz assim: assim Deus criou, Gênesis capítulo 1, versículo 27, assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos,
enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Uau! E eu quero já começar perguntando, pastor. Aqui Deus disse que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Que imagem e semelhança é essa, se Deus não tem esta matéria? Eu queria que você começasse a falar deste projeto. Como que Deus criou o homem, e aqui ele está dizendo que criou macho e fêmea. Deus criou o homem bissexual? Criou o homem macho e fêmea? Só que daí também ele diz, os criou. Então, eu queria que você comentasse esse assunto aí. Muito bem, esse é um assunto que provoca bastante reações, né? Bastantes posicionamentos, inclusive tem algumas correntes teológicas, inclusive correntes pseudo-teológicas que defendem, né, essa tese, essa hipótese. Inclusive algumas doutrinas já estão ajustando uma tradução bíblica para legitimar então a criação de Deus para o homem, homem-mulher ou mulher-homem, mas Deus criou Adão e Eva, né? Deus não criou Adão e Ivo. Né? Então, o propósito especial pelo qual Deus criou o homem é exatamente para que o homem exercesse o governo sobre todas as coisas. E Deus criou todas as coisas, e o auge da criação, pastor Lércio, o ápice da criação foi a criação do homem, para que o homem então exercesse esse governo sobre todas as demais coisas. E quando Deus criou o homem, Deus deu esse propósito. Você veja bem, quando houve o processo da criação registrado no livro de Gênesis, Deus deu uma ordem, o Deus Criador, o Elohim, deu uma ordem, uma voz de comando para que houvessem as coisas. Haja luz e houve luz, haja as coisas e houveram as coisas. Mas quando chegou a vez de Deus criar o homem, a expressão Deus aqui no original é o Deus Elohim. E a sequência do texto, o pastor diz, façamos, quer dizer que a Trindade já estava presente na criação para a formação do homem e da mulher, conforme a imagem e semelhança de Deus. Mas como vamos colocar o homem como a imagem e semelhança de Deus, se a própria Bíblia diz em Colossenses 1,15 que ele é a imagem do Deus invisível? Como é que vamos ter uma imagem do Deus que é invisível? Né? Mas eu quero voltar a atenção aqui para o propósito pelo qual Deus criou o homem. Tenha ele o domínio. Domínio sobre os peixes do céu, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, significa que você, homem, pode ter o domínio sobre aquilo que está abaixo de você, aquilo que está no mesmo nível que você e aquilo que está acima de você, quando você estiver dentro do propósito pelo qual Deus o criou. Deus não criou homem e mulher, Deus criou homem e mulher. Ah, muito bem. Essa imagem e semelhança de Deus, eu queria que você falasse um pouco mais sobre que imagem e semelhança, o que é, o que Deus criou, imagem e semelhança. Você veja, Deus tem essa matéria? Poxa vida, Deus criou o homem, a imagem e semelhança no sentido do caráter e do propósito. Inclusive Deus criou o homem para durar eternamente. Mas pelo pecado, o pecado foi inserido na humanidade, inclusive Deus estabeleceu a condição para que o homem vivesse eternamente, e a condição foi para não comer do fruto da árvore da vida, do fruto, né, da árvore, de toda a árvore do conhecimento, de toda árvore podeis comer livremente, mas da árvore do bem e do mal dela não comerás, porque se comerdes dela certamente morrerás. Deus criou o homem no sentido do caráter do homem, no sentido do propósito do homem, para que o homem vivesse eternamente. Mas o pecado o afastou do propósito de Deus, então com o pecado veio a morte, e essa morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É o que registra Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 17, dizendo que um homem pecou, este homem foi Adão. E às vezes tem gente que apedreja Adão, né, que culpa Adão, mas se não fosse Adão, talvez teríamos sido, ou eu ou você, né, o responsável por esse pecado entrar na história da humanidade. Eu quero falar agora aqui, então, eu quero falar um pouco mais da figura principal do homem na família, né? A figura principal da pessoa numa família.
E a família é o último obstáculo para destruir a sociedade com os valores judaico-cristãos. Nós todos estamos percebendo que há um trabalho com muito esforço para se destruírem os valores da humanidade. E estão, através da mídia, através de qualquer programa televisível, jornalístico e etc., para destruir a família e destruir a sociedade como um todo. Só que a sociedade ela é formada por famílias, certo? E a principal figura da família é o homem. É o homem. É isso que nós temos que entender. E esse programa é voltado para que os homens entendam o seu valor e que você é a figura principal da família. E estão tentando a todo custo, inclusive, tirar a masculinidade do homem, para que, após tirar a masculinidade do homem, destruir a família. E olha que eu estou falando de destruir a masculinidade do homem, não destruir essa, às vezes, uma posição daquele homem grotesco, daquele homem severo, daquele homem mau, perverso, mulherengo. Não é sobre esta figura masculina que eu quero falar, né? Porque essa figura masculina, o homem carrasco, o homem aquele que quando ele machão, que chega em casa e todo mundo tem que ficar quieto, não, esse homem está fora do propósito de Deus, não é mesmo? Ele está fora de um princípio para o qual Deus criou. Precisa ser lapidado, né? Foi criado, até tem uns homens, a Bíblia diz que o homem foi criado do suprassumo, do humus da terra, né? Do melhor da terra, do pó da terra. E esses homens aí foram criados de torrão, né? Então precisam ser lapidados por Deus para que o propósito da criação de Deus na vida do homem seja estabelecido, né? E eu concordo com o senhor, pastor Laércio, porque a sociedade hoje está vivendo um tempo difícil de escassez de homens de verdade. E isso é um ponto nevrálgico, é um ponto fundamental, onde até mesmo correntes humanistas estão, assim, colocando o homem como centro das coisas, tentando supervalorizar o homem e até denegrindo a imagem de autoridade do homem. Por quê? Nós estamos falando aqui, não é que a gente está sendo machista ou querendo dizer que o homem é mais importante do que a mulher, estamos falando do papel do homem dentro da família. Se a sociedade e esses movimentos todos que estão surgindo conseguem desconstruir esta figura do homem conforme a Bíblia nos fala, então, por consequência disso, o casamento fica comprometido. O casamento estando comprometido, a família está comprometida. Se a família está comprometida, a igreja está comprometida e, por consequência disso, uma sociedade comprometida. Começa aqui na individualidade. Os filhos ficam desajustados. Os filhos, sim, perdem a identidade. A esposa também, ela fica comprometida. E veja bem, isso tudo começou já há muito, quebrando os valores e trazendo o feminismo, inclusive. O feminismo tem vindo e tem destruído com a própria mulher. O próprio feminismo tem destruído a mulher. Então, nós temos que falar hoje sobre os homens, como que deve ser. E muitos podem pensar, o que eu quero saber sobre o homem? Eu sei o que é ser homem, não quero nem ficar ouvindo isso, né? E muitos podem pensar assim, mas eu convido você a ficar até o fim, para que você entenda aqui todo o propósito deste momento aqui neste podcast. O senhor falou sobre homens de verdade e eu queria que você falasse um pouco sobre o que é ser um homem de verdade, porque depois eu quero falar de 4 funções básicas de um homem. Mas antes eu queria ouvir você falar sobre o que é que você citou esta palavra, homens de verdade. Isso é bíblico? Isso é bíblico. Homens de verdade segundo o padrão de Deus, segundo o conselho bíblico, segundo o conceito bíblico. Você está querendo me dizer que existe homem de mentira?
E tem homens de mentira, né? Aqueles homens que não honram o bigode, né? Aqueles homens que falam uma coisa e fazem outra. Aqueles homens que se promovem em cima da mentira ou da desgraça dos outros. São homens de mentira, homens que são adeptos ao mau caratismo, né? Caráter todo mundo tem. Ou ele é bom, ou ele é mau caráter, né? E tem homens de mentira, assim como Jesus disse que ele é a videira verdadeira, porque ele estava querendo enfatizar que também tem as videiras que são de mentira, né? Homens de verdade. O que pode ser um homem de verdade? Tem um monte de princípios bíblicos, pastor Laércio, e eu quero ler uma passagem aqui que vai dar respaldo para nós dizer que existem homens de verdade. E está escrito assim, ó. É necessário, pois, que o bispo seja, olha só, a você homem, preste atenção e entenda essas qualificações que a Bíblia está dizendo aqui para você ser de fato um homem de verdade. Veja só, você, para ser um homem de verdade, é necessário que você seja, em primeiro lugar, irrepreensível. O que é um homem irrepreensível? Que não necessita de repreensão. A repreensão ela só é dada quando os homens fazem algo de errado, ou que fere a Constituição, ou que fere um valor, um princípio bíblico, certo? Para ser um homem de verdade, precisa ser um homem irrepreensível. Você sabe que tem muita mulher repreendendo a atitude do homem e muito filho repreendendo a atitude do pai. É porque eu penso assim, pastor, que o discurso está muito longe da prática. E para ser um homem de verdade, eu preciso ter alinhado e encurtar a distância. Para você ser um homem de verdade, você precisa encurtar a distância, estreitar a distância entre aquilo que você pensa, entre aquilo que você fala e entre aquilo que você faz. E é necessário, então, para você ser um homem de verdade, que você seja irrepreensível, que você não necessite da repreensão, tanto da esposa, ou quanto dos filhos, ou até mesmo do patrão, ou até mesmo do vizinho, ou até mesmo de alguém conhecido. Que você não seja repreensível, mas que você seja irrepreensível. Outras características aqui, que está escrito, eu quero citar para você apenas o que está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 3, você pode conferir na tua Bíblia lá. Precisa, para ser um homem de verdade, pastor Laércio, e a todos que nos acompanham, marido de uma só mulher. Uau, isso aqui é poderoso, uau, é do Senhor, né? Mas isso é poderoso, queridos. Deus criou o homem e a mulher. E Deus fez uma mulher para você, homem. E aqui já dá desdobramentos para outros assuntos, né? Mas é necessário que o marido seja marido de uma só mulher. Precisa, para ser um homem de verdade, um homem vigilante, um homem sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado aos vícios da bebida, né, ao vinho, não espancador, moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, e aqui um ponto fundamental, pastor, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, né? Então, e tem outras características que você pode acompanhar depois. Princípios de homens de verdade. Estão registrados na palavra de Deus. Princípios de homens de verdade. Homens que temem a Deus, que andam no caminho do Senhor, maridos de uma só mulher, hospitaleiro, não dado ao vinho, né? E o seu pé está no chão, mas o seu coração sempre no céu. Amém. E eu quero falar agora um pouco sobre as 4 funções. Eu fiz algumas anotações aqui enquanto preparava aqui para esse podcast. 4 funções de um homem. A primeira das funções de um homem, eu quero dizer que você, homem, é sacerdote. Segundo, você deve ser um profeta. Terceiro, você deve ser um provedor. E quarto, protetor. Então, qual era a função de um sacerdote na época do Senhor Jesus, na época lá que tinha os sacerdotes, na época que Moisés, o Senhor o instruiu a levantar sacerdotes? O homem sacerdote é aquele que representa os filhos diante de Deus, é aquele que ora pelos seus filhos. E nós vemos muitos sacerdotes fazendo isso, né? E eu quero falar aqui de alguns sacerdotes, né, que oravam pelos seus filhos, mas vários homens, inclusive Jó, ele orava pelos seus filhos,
Ele não sabia se os seus filhos haviam cometido pecado ou não. Mas ele era um homem que orava e ele ofertava, ele sacrificava a Deus pelos seus filhos. E ainda dizia assim: por um acaso eles pecaram contra o Senhor. Homens, todos nós devemos apresentar diariamente os nossos filhos a Deus. Eu sou um homem que oro diariamente pelos meus filhos. Eu oro para que Deus abençoe o casamento deles, e para os que não casaram ainda, eu oro para que Deus proveja um cônjuge que venha a ser bênção na vida deles, né? Pelos netos, né? Eu agora vou ser vovô, tenho um netinho ali de 4 meses no ventre da minha nora, e oramos. Eu tenho orado já pelo o fruto do ventre, que não sabemos se é um menino ou uma menina, mas já estamos orando. O sacerdote é aquele que apresenta os seus filhos, é aquele que leva Deus para os nossos filhos. Então, meu querido, seja este homem. Esta é a tua missão, esta é a função do homem. E eu tenho percebido que esta tem sido a função da mulher ultimamente. Porque os homens, eles descambaram, eles pararam. Hoje, nas igrejas, o maior número de frequentadores das igrejas são as mulheres. E estão lá orando pelos maridos, pedindo que Deus tenha misericórdia, que Deus salve os casamentos, que Deus restaure os seus maridos. E muitas vezes os homens... E vão prestar conta diante do Senhor, porque quando foge da responsabilidade, amados, nós prestaremos conta de todos os nossos atos diante de Deus. Podemos levar a vida como quisermos. Todo mundo é livre para escolher o tipo de vida que quer levar, mas lembre-se, um dia chegará o dia da prestação de contas. E como que você vai apresentar? Tudo que Deus colocou na tua mão, a esposa que Ele colocou, os filhos que Ele colocou na sua mão, e então eu digo para você, homem, que muitas vezes já abandonou este ministério, abandonou, e o feito por mulheres hoje que não aguentam, que sofrem, que padecem, estão levando este fardo pesado que não é delas, é dos homens este fardo. Então, você, homem, precisa levar os teus filhos, levar a tua esposa. Quando quando a tua esposa está enferma, quando os teus filhos estão doentes, antes de você levar para o médico, ore por eles. Chame o pastor para orar por ele também. Ore pelos teus filhos, ore pela tua esposa, depois leve para o médico. Mas sacerdote precisa levar os filhos e a esposa diante de Deus. Essa é a função do homem. A outra função do homem é você ser profeta. Profeta é aquele que sempre foi, né? Ele ia diante de Deus e ele recebia a palavra de Deus e comunicava ao povo. E como é que hoje você recebe a palavra de Deus? Porque no passado ele ia ter um tete-a-tete com Deus, recebia a palavra e trazia para o povo. Esta era a função do profeta. Sim. E hoje, você como profeta, como é que você ouve a palavra de Deus? Ou como que você ouve Deus e leva para os seus filhos? É interessante que nós temos a Escritura, né, nas nossas mãos. E eu digo para você, se você quiser ouvir Deus, ouvir a voz de Deus, leia a palavra, tenha o bom hábito da leitura bíblica. Você sabia, pais, que se vocês ler um capítulo antes de cada refeição diária, em um ano você lê toda a Bíblia? Se nós lermos 3 capítulos por dia da Bíblia, então você toma café, almoça e janta. O normal, pastor, é orarmos antes de cada refeição. Isso é uma prática, isso é um bom hábito que você pode ter e estabelecer na tua família. Antes de você tomar uma refeição, leia um capítulo da Bíblia. Você vai gastar, aliás, você vai investir 2 minutos antes da refeição. E em um ano, você e toda a tua família leu toda a Bíblia.
É interessante, eu sempre gosto de falar na igreja, onde a gente pode ensinar, a diferença do sacerdote e do profeta. Observe, você pai, você homem, é o sacerdote e o profeta. Qual que é o papel do sacerdote? Ouvir a família e levar para Deus. Ouvir o povo e levar para Deus. O profeta é o contrário. O profeta ouve Deus e leva para o povo. Ouve Deus e leva para a família. Então é você que faz esse intermédio aí da necessidade da tua família, apresentando diante de Deus e trazendo a direção de Deus para a tua família. Sendo o profeta de Deus, sendo aquele que dá a direção, conforme está escrito nos princípios da palavra de Deus. Então, é importante que os teus filhos, pais, homens de verdade, vejam você lendo a Bíblia, vejam você orando e ouçam você dizendo: ó filho, a Bíblia está escrito assim. Esses são os princípios para o profeta e o sacerdote dentro da casa. E agora eu quero falar de uma outra função do homem, e que é a de ser provedor. Deus colocou o homem como provedor de todas as necessidades básicas da sua casa. Você é aquele provedor que hoje em dia as questões estão difíceis para todo mundo, a mulher tem ido para o mercado de trabalho e eu defendo, a mulher deve ir para o mercado de trabalho. É claro que eu também defendo que quando se tem uma criança, aí eu acho que vale a pena até ir para a escola, a mãe deve ficar em casa para estar ali trabalhando na vida da criança. Hoje vemos muitas crianças com muitos problemas psicológicos por conta da ausência da mãe. Então a mãe precisa estar em casa nesse primeiro momento. E então, mas não tem problema a mulher trabalhar também e ajudar por conta de tantas necessidades que se há hoje. Mas eu digo para você, homem, você é o provedor. E não se acomode. Vá estudar, vá fazer cursos profissionalizantes, vá buscar em Deus, porque Deus vai te abençoar. Às vezes a gente quer fazer tudo com a nossa força. Aí é que entra Salmos capítulo 127, onde ali está dizendo que o homem levanta cedo, come o pão de dores, ele luta, mas a Bíblia diz: em vão trabalha o que edifica a sua casa. Por que em vão? Uai, Deus manda trabalhar, quem não trabalha não come. E daí agora diz em vão, porque as duas coisas precisam andar juntos. O homem, ele precisa levantar cedo, ele precisa ir trabalhar, mas ele tem que saber que Deus que dá todo o sustento para o homem. Então você, homem, não pode andar sem Deus. A maior loucura que o homem faz é andar sem Deus. Porque daí é roubado. Ele trabalha, se dedica, às vezes ele está até saindo de uma dívida, de repente entra em outro problema, problemas aqui, problemas ali. Coloque Deus em primeiro lugar, homem. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. E se alinhe a Ele para trazer o sustento para a tua casa, que daí o Salmos capítulo 127 vai funcionar na tua vida. Coloque então, vai fazer o que precisa fazer, mas se alinhe com Deus e então será abençoado. É você, homem, que precisa providenciar a casa para a tua esposa, você que precisa prover a instrução, você que tem que ser aquele homem que ensina Deus para os seus filhos. Aqui entra também a palavra do profeta. Você é que traz a mensagem. Então, homens, e nós temos feito o curso Paz para Toda a Vida, e semana passada estávamos ministrando exatamente a passagem, lá no curso não diz, né, a palavra profeta, mas a lição ensina. É aquele homem que ensina, é a parte dos pais. E eu até desafiei todos os pais que estavam lá a fazerem 40 dias lendo a Bíblia e orando pelo filho. E eu desafio você, homem, que está me ouvindo, leia o livro de Provérbios todos os dias para o teu filho. É claro que tu não vai fazer uma leitura, que nem o Tiago falou, ler um capítulo em cada refeição. É perigoso fazer isso, porque, tadinha das crianças, estão morrendo de fome ali, vai ter uma leitura ali, né? Eu lembro de uma tia minha,
né, que quando ela ia nos visitar, meus pais pediam para ela fazer a oração. A oração dela era uma pregação, ela não aguentava mais ali, né, de fome. Então, cuidado. Amanhã de manhã o Salmo 119 no café lá em casa. Tu vai apanhar da tua esposa. Então, seja ali o homem que ensina. Então eu desafiei os homens para que eles lessem pelo menos 2, 3 versículos da Bíblia, né, com os seus filhos todos os dias, meditasse nesses versículos e orasse. Comece você que está nos ouvindo, homem, comece a fazer isso, você vai ver os frutos. Seus filhos serão curados emocionalmente. Porque quando você é o provedor e traz a Bíblia para dentro da sua casa, seus filhos ficam protegidos, ficam abençoados, ficam livres das setas do inimigo, ficam livres de depressão, ficam livres de ansiedade. Olha o que eu estou dizendo. Ficam livres de depressão, ficam livres de ansiedade, ficam livres dos medos. Então, eu digo, leia a Bíblia com o seu filho, ore por ele, você precisa ser o provedor. É você que tem que ser o provedor dos remédios, de você cuidar da saúde bucal, cuidar das roupas, né? E levar para a escola, instruir o teu filho. Então, seja este provedor. E também, a quarta função do homem, que eu vejo, é a função de você ser o homem protetor. Mas antes de eu falar do protetor, eu quero falar aqui dos nossos patrocinadores, né? Então eu convido você a ficar atento aí aos nossos merchan que está aparecendo sempre aqui na tela, aqui atrás. E eu queria convidar você a, quando precisar aí de óculos ou de uma consulta para os seus olhos, procure o Centro da Visão, do Davi Quioca Júnior. Ele tem ali muita capacidade como optometrista, ele tem equipamentos de última geração que vão dar o melhor diagnóstico para você, para os teus olhos, e então você poderá ali desfrutar de uma qualidade que de repente se perdeu da tua visão. Consulte lá a Ótica Visão e vai ser bênção para a tua vida. Também Terra e Santos, certificação digital. Esteja ali, todos nós hoje precisamos de uma certificação digital, a sua empresa precisa, às vezes você precisa de uma assinatura digital, procure lá o Terra e Santos, certificação digital do Gustavo e da Luciene, eles farão ali para você, será uma bênção com toda certeza. Deus te abençoe nisto, em nome de Jesus. Um grande abraço aqui aos nossos patrocinadores e também o No Ponto, o supermercado da Marli, a nossa amiga gerente Marli, ali no supermercado No Ponto, ao lado da prefeitura. Todos os domingos ali, o frango assado, costela assada. É bom, hein? Né? Então eu convido você a ligar lá, reservar com antecedência, vá lá no mercado do No Ponto da Marli e você será abençoado ali com toda a certeza, além de pagar todos aquele preço baixo ali que você já é acostumado. Deus abençoe os nossos patrocinadores e prestigie os nossos patrocinadores em nome de Jesus. E como eu estava falando aqui de 4 funções do homem, e eu falei do homem sacerdote, do homem profeta, do homem provedor, e agora eu quero falar do homem protetor. Uau! Tiago, o que é um homem protetor? Poxa vida. O homem protetor é aquele que guarda a sua família, protege das setas inflamadas do maligno, é aquele que ora pela sua família, é aquele que ora pela sua esposa, aquele que ora pela sua empresa, aquele que ora pela sua cidade, aquele que ora, aquele que estabelece a proteção da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus, sobretudo aquilo que ele está inserido. E a proteção, ela vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele é o nosso escudo e nossa proteção. E é você, homem, na condição e na qualidade de profeta, de sacerdote, que estabelece então essa proteção para você próprio,
protegendo os teus pensamentos, homens, protegendo a tua visão, aquilo que você olha, protegendo a tua alma, protegendo o teu físico, se cuidando, protegendo você, se protegendo, né? Isso também é papel fundamental, importante para a vida do homem, se cuidando. Agora essa semana vai ter calor absurdo, se proteja também, homem, isso faz parte, né, da tua vida. E eu queria, pastor, com a sua licença, falar um pouquinho do provedor. Vamos concluir aqui o protetor, então. Okay. Eu vejo que o homem, o protetor, é aquele que se coloca entre o perigo e a família também. Esse mesmo. Esses dias eu vi um videozinho que circulou aí na internet, um casalzinho andando na rua e passou o motoqueiro e parou para assaltar. Rapaz, o homem saiu correndo e abandonou a mulher. Misericórdia. Eu não sei se foi a estratégia dele, porque daí os bandidos ficaram com dó da mulher e o que tinham já pegado devolveram para a mulher. Eu não sei se foi estratégia ou foi covardia. Espero que tenha sido estratégia, porque se for covardia, misericórdia. Quero ver ele se explicar em casa. O homem é aquele que, se acontece alguma coisa de madrugada, escuta um barulho, ele tem que chegar e dizer: ô mulher, vai lá ver o que está acontecendo. Não, né? O homem protetor é aquele que levanta e vai ver o que está acontecendo. Ele chama a responsabilidade para si, né? Se tiver alguma situação, é ele que tem que levar o primeiro tiro. Sim. Uau! Essa é a função do homem protetor, ele proteger a sua prole. Então, nós precisamos saber que, homem, você é aquele que sacrifica, aquele que se sacrifica para proteger toda a sua casa e protege principalmente do perigo espiritual. Existem muitos perigos hoje no mundo espiritual que tem atingido as suas casas. E eu convido você, homem, a se levantar como este homem protetor da sua casa. Se levante em nome de Jesus Cristo e proteja a sua casa de qualquer forma. Você falou que ia falar do homem... Do provedor. Quer falar mais um pouco? Eu quero só destacar um detalhezinho importante que a gente tem visto nesses últimos dias aqui, que também está causando muitos transtornos na família, pastor Lércio. O homem sai para trabalhar, às vezes viaja dias fora e está trocando a provisão espiritual, presencial, física e emocional. Veja o que eu estou dizendo. Você, homem, tem essa responsabilidade de prover para a tua família toda a provisão física, emocional, presencial, espiritual sobre a tua família. E o que eu vejo hoje, pastor Lércio, nesses dias que está acontecendo é que os homens estão comprando seus filhos, mas a presença vem antes de presentes, até mesmo no dicionário. Estão trocando a presença física e essa provisão, esse contato físico com os filhos, trocando, pensando que estão provendo. Mas eu pago tudo que ele precisa. Mas eu dou tudo que ele precisa. Eu compro tudo que ele precisa. Não é essa a provisão que nós estamos falando. A provisão que você, homem, precisa dar é toda a necessidade física, emocional, presencial e espiritual que o teu filho apresenta. Não é comprando os teus filhos, não é comprando a tua esposa, não é comprando, não é trocando. Teu filho não é produto de barganha, de troca. Precisa ter essa provisão afetiva, essa provisão de sentar na sala com o teu filho, pai. Essa provisão de você jogar bola com a tua piazada, de sentar e ter esse tempo de qualidade com os teus filhos. Não troque a presença por presentes, porque eles vão lembrar da tua presença e não do brinquedo que você deu. Então, para que não fique distorcido esta provisão, né, apenas de coisas no lugar da presença. É importante esse detalhe, querido. A tua presença, pai, a tua presença, homem, chega o homem na casa, chega a segurança, pastor, precisa chegar a alegria. Meu pai está aqui, então está tudo bem. É essa sensação que eu vejo que está faltando para você, homem. Você sabe que eu vejo que quando as crianças são pequenas,
o pai chega em casa do trabalho, as crianças fazem uma festa quando são pequenos. Mas na medida que vão crescendo, eles começam a se esconder dos pais. Por quê? Por causa da falha do pai. Já não tem mais aquela alegria que quando o pai chegava antes. Porque a criança tão inocente ia receber bem o pai. Depois o pai começa a rejeitar porque está cansado. Pai, se anime quando você chegar em casa. Se anime. Não importa a idade do seu filho. Seja um homem animado para você prestar todo o atendimento que seus filhos precisam. Então, se dedique a isso. Também eu quero falar aqui alguns versículos bíblicos aí para nos instruir como homens. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 16, no versículo 13, diz assim, ó: estejam vigilantes, homens, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. Uau! Tiago, fale um pouco sobre esse versículo. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. Tiago, o que é ser um homem vigilante? Um homem vigilante, puxa vida, é aquele que vigia os seus... O que é a função do vigilante? Ele vigia para não cair em tentações, em ciladas, tanto a sua própria vida, dentro da sua conduta, como a conduta da sua família, da sua casa. Está atento, o tempo todo atento. Vamos imaginar aquele vigia de uma empresa, né? Hoje existem os vigilantes, né, que cuidam de uma empresa. Eles não podem dormir. Não. Então, homens, preste atenção na tua família. Os primeiros sinais que a tua família der, que os teus filhos der para você, esteja vigilante. Quanto mais você vigiar, menos você precisa orar para pedir perdão dos teus pecados, homem. Então vigia a tua conduta, vigia o que entra pelos teus olhos, vigia o que você alimenta na tua mente, na tua alma, vigia, seja um homem vigilante. A tua vigilância, homem, te fará um homem de caráter irrepreensível e ilibado. Isso te tornará forte, isso te tornará um homem de verdade. Mantenha-se firmes na fé. Firme na fé, pastor. Vamos que vamos. A fé é a convicção daquilo que nós não vemos. E a nossa fé como homens, muitas vezes ela é provada, ela é testada. E seguidamente, quando não intensamente, nós precisamos dar passos de fé. E você e eu, homens, precisamos nos manter firmes na fé. A nossa fé muitas vezes vai ser provada por uma situação adversa ou outra. Como assim eu creio em Deus e meu filho ficou doente? Como assim eu creio em Deus, confesso Jesus, frequento a igreja, mas as coisas não estão acontecendo como eu quero? Mantenha-se firme na fé. Mantenha-se firme na fé. A fé, querido, vai te fazer você vencer as situações. Não perca o foco da fé. Creia, mantenha-se crente. Tenha fé. Não seja incrédulo, mas seja crente. Tenha fé. Permaneça firme na fé. Todos os homens, eles desejam ser bem-sucedidos, ser reconhecidos, receber aplausos. Os homens, eles têm o desejo de conquistar, mas muitos homens pararam de conquistar. Pararam de ser admirados, de receber aplausos. Pararam de ser corajosos, porque veio muitas situações que os fizeram desanimar. E eu quero dizer a você, homem, se anime, coloque este versículo em prática na tua vida, seja vigilante, mantenha-se firme na fé. Muitas coisas vão querer fazer você desistir. Muitas coisas vão querer fazer você olhar para o mundo, olhar para as circunstâncias, mas eu digo, mantenha-se na fé. Seja um homem de coragem e seja forte. O homem de coragem é aquele homem que corre risco. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, homem,
E você se tornará esse homem forte, corajoso, destemido. Você será esse homem vigilante e se manterá firme na fé. Corra risco. Se você buscar a Deus, homem, e você quer crescer, quer adquirir mais conhecimento, mais força, quer conquistar, eu digo, corra risco. Ninguém vence sem correr risco. A Bolsa de Valores é a que mais dá dinheiro. Daí a gente prefere às vezes ser cautelosos e aplica na caderneta de poupança, que vai dar 0,38% ao mês. Quem quer correr risco pode ganhar 10% ao mês na Bolsa de Valores. Mas às vezes a gente não quer correr risco. Eu digo, corra risco, um risco saudável. Você não pode pôr em risco toda a sua casa, mas riscos saudáveis. Corra risco. Quer fazer um negócio que tu vê que tu tem condição? Corra risco. Até um dia eu conversando com um homem que ele tinha vontade de montar uma empresa, mas ele tinha medo de sair do trabalho fixo que ele ganhava, e ganhava um salário muito bem, mediante a maioria da sociedade. E eu disse para ele, comece a fazer em casa. Monte aqui em casa o teu negocinho e você vai correndo riscos aos poucos, comedidos, sem pôr a família em xeque. Então, corra certos riscos, porque quem não corre risco não se amplia. E aqui entra a coragem. Então eu digo para você, homem, este versículo deve ser o teu versículo bíblico. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Seja vigilante, mantenha-se firmes na fé, seja corajoso e seja forte. Não recue. Seja forte, em nome de Jesus Cristo. E também tem lá em Colossenses um outro versículo. Eu anotei vários versículos, né, para poder citar aqui para vocês algumas coisas. E Colossenses capítulo 3, no versículo 23, diz assim, ó, tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Meus amados, aqui também está um outro conselho que eu dou para os homens. Faça tudo como para o Senhor. Quando a gente faz isso para os homens, quando a gente faz desejando reconhecimento dos homens, às vezes ninguém vai te reconhecer. E talvez você pode até se frustrar. Mas se você fizer tudo como se você estivesse fazendo para Deus, você vai dar o teu melhor. E cada vez que você dá o teu melhor, Deus vai estar vendo e Deus vai te abençoar. Vai chegar o momento que Deus vai te abençoar. Então, meu querido, faça... Davi fazia tudo como para o Senhor. Ninguém via ele estava lá no campo. Os irmãos dele nem queriam saber dele. Mas ele fazia lá tudo para como o Senhor. E chegou o dia que ele foi colocado como autoridade exatamente porque fazia tudo como para o Senhor. Tiago, o que você me diz desse versículo? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Muito bem. É como o senhor acabou de falar, que os homens gostam dessa pompa do reconhecimento. Né? Isso faz bem, dá uma massageada no ego, né? Os homens querem aplausos, mas nem sempre aquilo que a gente faz é reconhecido pelos homens. Por isso, se você for trabalhar, trabalhe como para o Senhor. Eu sempre ensino os meus filhos, vai lavar uma louça, misericórdia, né? Mas faça como para Deus. Vai fazer qualquer serviço, faça como para Deus. E está escrito um pouquinho no versículo anterior, no versículo 17, diz aí, ó, tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus. Quer dizer, tudo que você fizer, falar, é por palavras ou por obras, faça como para o Senhor. Faça como se fosse o próprio Senhor Jesus. Em outras palavras, pergunte para si mesmo, como que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Eu penso que essa é uma grande questão que nós precisamos melhorar e muito. Fazer as coisas como para Deus. Fazer as coisas como para Deus. Tiago,
Agora eu vou te dar outro versículo aqui, muito forte. Efésios capítulo 5, versículo 25 diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou. O que quer dizer isso, Tiago? Isso é uma grande orientação na palavra de Deus. Maridos, a Bíblia não manda nós entender as mulheres, né? Porque, queridos, puxa vida, não é mole não para entender as mulheres, né? Mas Deus manda nós amarmos as nossas esposas. São os deveres domésticos, né? Vós maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Ame a sua esposa, querido. Ame a sua esposa, marido. Você, homem, ame a sua esposa. A trate bem. A trate como vaso de honra, sendo ela o vaso mais frágil. Cuide da sua esposa. Ame a sua esposa. Zele pela sua esposa. E, inclusive, tem um texto que você, marido, precisa lavar ela com a lavagem da palavra. Orientar ela pela palavra, instruir da palavra. Ensinar a esposa, ensinar os filhos. É com você, homem. Instruir a tua família, instruir a tua casa, os princípios de Deus. Ame a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. Negar-se a si mesmo. Você não casou para ser feliz, homem. Você casou para fazer a tua esposa feliz. Agora eu vou dar mais um versículo aqui, rapaz do céu, que esse também não é fácil. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. O que quer dizer sejam sábios no convívio? E trate-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Uau! O senhor sabe, pastor, que tem um caminho que as nossas orações podem ser interrompidas. Homem, não vá dormir beiçudo com a tua esposa, né? A Bíblia também fala: não se põe o sol sobre a vossa ira, se resolva os seus assuntos. Saiba viver e conviver com a tua esposa com entendimento. Inclusive aqui tem alguns desdobramentos que a gente faz para a meditação bíblica e orientação para os homens, até, pastor Lércio, sobre um relacionamento sexual saudável, né? Viver com as esposas com entendimento, dando honra à mulher. A tua mulher não é a tua capacha, vamos dizer assim. A tua mulher não é você que manda e ela obedece. A tua mulher, ela tem uma missão com você, pelo princípio da aliança e seus termos. Essa é a tua mulher. Mas cabe a você, homem, a você, marido, viver com entendimento, dando honra à mulher, entendendo que ela é o vaso mais frágil. Mas eu te pergunto, pastor Lércio, será que a mulher é o vaso mais frágil? Quando nós estamos com febre, é quase a Terceira Guerra Mundial. A mulher gesta 9 meses uma criança, tem as dores de parto, e será que ela é o vaso mais frágil? Né? Então, quanta coisa que as mulheres enfrentam, que se nós homens tiver que enfrentar, misericórdia. Mas está dizendo a Bíblia aqui. A mulher, ela é muito forte. E tem quem diga que quem é o frágil são os homens. Mas não é verdade. Porque as mulheres com dor de cabeça fazem muita coisa. O homem com dor de cabeça, ele fica moado num canto. Que é isso, homem de Deus? E a mulher com gripe, então? E o homem com gripe? Misericórdia do céu. Quando nós homens, quando a mulher está com dores de parto, elas têm uma noção do que é nós homens com febre. Eu acho que fica melhor explicado assim. Elas não têm muita noção. Mas, homens, vamos ser sábios no convívio com as mulheres. Às vezes, as mulheres estão com TPM, que é muito difícil. Aí é hora de você ser sábio. É hora de você se calar, é hora de você entender, compreender. Então,
maridos, homens, sermos homens de verdade, é termos esse cuidado também em vários detalhes. Mas também, pastor Tiago, eu acho que vai ser o último tópico nosso, porque não temos mais tempo. Misericórdia. Mas Efésios capítulo 6, versículo 4, está dizendo também, nós já pincelamos a respeito, né? Mas eu quero falar aqui sobre esse versículo que diz assim, ó, pais, não irritem seus filhos. Pais, não irritem os seus filhos. Como é que pode? Um pai pode irritar um filho? Com toda certeza. Especialmente quando a prática está muito longe do discurso. Por exemplo, se você passar de ano, for com notas boas, no final do ano te dou uma bicicleta. Chega no final do ano, a criança foi bem, e o pai não dá a bicicleta. Isto promove uma irritação. Sem contar naquelas brincadeiras de mau gosto, né? Enfim, tem tantas maneiras, né, de nós irritarmos os filhos, né? Mas a Bíblia está dizendo, pais, não irriteis os vossos filhos. Mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. O que é você criar um filho na instrução, segundo a instrução e o conselho do Senhor? Em primeiro lugar, é importante destacar que todos nós homens vivemos debaixo de conselho. Sendo assim, a Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria, na multidão de conselheiros há sabedoria, se não tem conselhos a cidade cai. E a Bíblia nos orienta a nós não andarmos segundo o conselho dos ímpios, não nos assentarmos aos roda dos escarnecedores e nem nos determos no caminho dos pecadores. Antes, o nosso prazer precisa estar na lei do Senhor. Então, criar os filhos na disciplina e instrução do Senhor é você criar os teus filhos com base nos princípios da palavra de Deus, de tal maneira que você, pai, deve instruir os teus filhos, sempre dizendo, ó filho, a Bíblia diz assim. Sabe o que eu vou contar uma experiência aqui, pastor Laércio? Eu tenho 2 filhos, o João Gabriel e o João Vitor, o senhor conhece eles, e quando eles tinham ali cerca de 10 anos, eu sempre corrigi-os com as varadas, inclusive é texto bíblico. Aí um dia o meu filho João Gabriel falou assim, pai, eu não acho justo o senhor me dar varadas. Por quê, filho? Porque dói, pai, é difícil. Então tá bom, filho, vem cá, pega a tua Bíblia lá e vamos ler abrir em Provérbios capítulo 13, vamos abrir Provérbios capítulo 24, vamos abrir lá em Provérbios capítulo 3. Eu li alguns textos, fiz ele ler alguns textos na Bíblia dele, e lá está escrito assim, pai, fustiga o teu filho com a vara para livrar a alma dele do inferno. O pai que ama o seu filho corrige com a vara, enfim, nessa disciplina. E então quando ele leu esses princípios bíblicos na própria Bíblia dele, ele olhou para mim e falou assim, pai, o senhor pode continuar me dando varada. Ensinar os filhos nos princípios do Senhor, na disciplina e na instrução do Senhor, é ensinar eles baseado naquilo que a palavra de Deus diz, que é a autoridade máxima para uma família ser saudável. Pai, homem, você precisa ser saudável para criar um casamento saudável, uma família saudável, uma igreja saudável e uma sociedade feliz. Maravilha! O nosso programa está se encerrando, mas eu quero ainda deixar uma verdade bíblica para todos os pais aí, para todos os homens, na verdade, né? Que o nosso intuito aqui foi falar para você, homem, né? E você, mulher que assistiu, faça o seu marido assistir aí esse podcast aí, que continuará gravado, né? E com certeza será uma bênção para ele e uma grande instrução. Mas a Bíblia diz lá em Salmos capítulo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da sua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa.
Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. Glória a Deus nas maiores alturas. Eu quero declarar que você é um homem abençoado. Amém. Então, tema a Deus, ande nos caminhos do Senhor e você verá a bênção se multiplicando na sua vida. Não tenha medo. Creia, seja um homem firme na fé, como já falamos aqui. E ande nos caminhos do Senhor, você será um homem abençoado, você será um homem feliz, você será um homem realizado, com toda certeza. Tantos homens procurando realizações aqui e acolá. A tua realização está em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele tudo fará. Amém? Amém. Suas considerações finais, pastor Tiago. Muito bem, quero agradecer a vocês todos que estão nos acompanhando aqui e dizer para você, tema ao Senhor, ande nos seus caminhos e trabalhe. Isso fará de você um homem bem-aventurado, aquele que experimenta uma constância de felicidade, uma constância de alegria. Temer ao Senhor, andar nos seus caminhos e trabalhar. Deus abençoe vocês, pais, a vocês, homens, a vocês, sacerdote, a você, profeta, a você, provedor, a você, protetor. Seja um homem de verdade, segundo o coração de Deus. Deus abençoe você nesse exercício poderoso do ministério frutífero de ser um homem de verdade. Um grande abraço, Deus abençoe, até na semana que vem, quinta-feira, com um tema poderoso, você não pode ficar de fora, vai ser bênção, já acertei com o nosso entrevistado, vai ser bênção, Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima em nome de Jesus, Deus abençoe.